Oi gente, tudo bom? Esse aqui é meu psicólogo Júnior. Aí hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Eu quis convidar ele porque é um assunto muito sério, eu não queria falar disso sozinho. Pedir para umas pessoas fazerem perguntas sobre dúvidas que elas tinham, sobre ansiedade e tal. E aí eu vou fazer para o meu psicólogo porque ele sabe dessas coisas, né? O que é ansiedade? Ansiedade é preocupação exagerada. É quando você não só se preocupa de alguma coisa, mas quando você começa a ter picos de preocupação que chegam a somatizar o seu corpo. Da crise. Normalmente a ansiedade para o psicólogo é quando começa a dar crise. Somatiza, tem alguns resultados ruins no corpo. Sei bem. Por que acontece? Normalmente a ansiedade acontece quando você tem medo do medo. Você começa a antecipar as coisas e você não encontra saída para elas. Aí você começa a ansiar. É o desejo de controlar tudo. Tudo. Até o que a gente nem tem controle. Exato. Tipo o tempo. Isso, aí você tem ansiedade quando você não controla, quando você quer controlar o tempo, porque tempo na verdade ninguém controla, né? Nós estamos dentro dele. Como pode curar? Se tem cura? Não, a ansiedade não tem cura. Ela tem controle. Tem uma forma de você controlar a ansiedade através de alguns exercícios que passamos, algumas estratégias que passamos, que a pessoa começa a controlar mais a sua ansiedade. Com o tempo ela se torna uma pessoa autocontrolada. Mas não tem cura porque não é doença também. É o quê? É um transtorno. Transtorno é chamado às vezes de doença, mas transtorno, a palavra transtorno significa confusão. Há uma confusão no autocontrole da pessoa, na mente da pessoa, e ela acaba agindo de maneira ansiosa, somatizando aquilo. Pensamentos hiperacelerados. Por que acontecem esses picos? As crises? As crises normalmente acontecem quando aquelas pessoas que estão em estado ansioso, quando elas começam a ficar só no foco do problema. Então vamos dizer assim que o problema fosse um tsunami. Tsunami não, um twister, um furacão. Sim. Então ela fica ali em volta do problema, mas ela não fica no meio. O lugar mais sossegado de um furacão é se ela estivesse no centro, ela buscasse a origem. Então a pessoa fica só em volta, ela fica tentando prever o problema. E normalmente o ansioso, se nós olharmos bem, ele fantasia também, né? Ele olha lá na frente, ele acaba achando que vai acontecer daquela forma, ele acaba tendo aqueles pensamentos bem negativos, né? E ele acaba vivendo isso hoje, ele presentifica um futuro que não existe. Perguntaram como pode melhorar. As coisas é você fazer uma tal de mesa redonda do eu. O que seria uma mesa redonda do eu? Quando você está em ansiedade, é como se tivesse vozes falando com você. Imagina um sistema Windows de computador que está abrindo várias janelas ao mesmo tempo, trazendo várias informações. E normalmente na ansiedade as informações só vêm negativas. Elas só vêm para tentar mostrar que você talvez não vai conseguir, você vai ser derrotado nisso. Normalmente você faz uma mesa redonda do eu, você tem uma conversa interna, você bota os seus eus que estão trazendo esses pensamentos negativos para conversar e você começa a questioná-los. E na maioria das vezes você vai descobrir que aquilo que os seus eus negativos estão te questionando são todos fantasiosos. É quando, como você vai dormir, acorda de madrugada com medo daquela sombra que está atrás da porta. Acende a luz e não tem nada. E não tem nada, às vezes é só sua blusa pendurada atrás da porta. Sempre acontece, já aconteceu comigo também. Um amigo meu perguntou se meditação pode ajudar. Que importante essa pergunta. A meditação ela ajuda bastante, principalmente para resolver o foco sintomático, o sintoma em si. É tanto que em tratamentos, até em consultório também, eu uso isso. Eu uso meditação. Eu uso relaxamento com a pessoa, através da hipnoterapia, eu uso bastante. Só que aquilo eu uso naquele momento para resolver o sintoma ali, para a pessoa dar aquela relaxada. Na crise. Aí depois eu posso fazer normalmente um processo mais aprofundado, que aí começa a hipnoterapia propriamente dita, tratamento psicoterápico, que aí nós vamos desengatilhando os motivadores de ansiedade. Por que a pessoa tem ansiedade?
Porque ela aprendeu a ter ansiedade. A ansiedade ninguém nasce com ela, você aprende a ter ansiedade. Porque a ansiedade é igual ao medo, ninguém nasce com medo. Você aprende a ter medo das coisas. Então, normalmente na ansiedade foram gatilhos que foram criados na pessoa, normalmente até os 7 anos de idade. Você já tem essa estrutura ansiosa ou não. E o trabalho, então, na meditação é tirar os sintomas momentâneos, só para a pessoa dar aquela relaxada. E depois precisa fazer o processo psicoterápico, hipnoterápico, e aí vai sim ajudando essa pessoa a melhorar no processo. Dá umas, tipo, dicas do que fazer quando você estiver tendo crise, que é o pior momento Ótimo. de tudo. Quando você estiver tendo crises de ansiedade, a primeira coisa que é importante fazer, parece simples, mas não é fazer aquele pequeno exercício simples de respiração. É a primeira Sim. coisa. É o mais simples que é ensinado, mas funciona. Muito. Muito, não é? Muito. Eu também já usei isso comigo mesmo e funciona bastante. Eu faço sempre que eu tenho alguma coisa. Funciona, não é? Muito. É simples. Mas é tão simples que não tem nem como explicar. É só você chegar lá e inspira, E solta. expira e vai. Aí que está uma outra questão. Não é só inspirar e expirar. É concentrar-se só na respiração. Eu conto tipo 1, 2, 3, 4, respira 1, 2, solta 1, 2, 3, 4 e vai fazendo esse ciclo até relaxar. Porque na verdade com isso você está oxigenando o seu cérebro e ao mesmo tempo mantendo foco e concentração na respiração ao invés de no problema. Porque a grande questão da ansiedade é quando você está na órbita do problema. Imagina que o problema fosse o Sol e estivesse vários planetas ali na órbita dele. Então eles ficam circulando sempre ali. Então você precisa sair da órbita do problema. Então você foca e se concentra na sua respiração. Aí você tem esse momento de relaxamento, mas procure o tratamento depois, porque você vai relaxar momentaneamente. Sim, o negócio é um processo assim, longo e duradouro. Você tem que fazer manutenção sempre disso. É importante fazer. Tem um documentário na Netflix que chama Explicando a Mente, e aí tem um episódio falando sobre ansiedade. Eu assisti e aí explica esse negócio da respiração. Tipo, explica exatamente por que isso acontece, que é alguma coisa no cérebro que eu não vou saber falar o que é, que tá ligado com a respiração. E aí quando você respira, o seu cérebro automaticamente pensa, dá pra ficar calmo, então tudo bem, vou ficar calmo. Isso. E aí você fica calmo. Isso mesmo. Outra coisa que eu sempre faço é beber água. Tipo, quando eu tô nervosa, eu respirei, aí eu tomo água porque eu me concentro em tomar água e não faço mais nada, eu só tomo água, entende? Inclusive eu tive um paciente que eu estava conversando com ele hoje e eu estou tratando da ansiedade dele. Eu perguntei para ele o que ele faz quando ele está em momento de ansiedade. Foi interessante que ele disse isso. Ele falou que hoje ele está parando, vai até a cozinha, bebe um pouco de água, faz o processo de respiração, aí volta para o momento lá de trabalho, atividade de escola, alguma coisa, mas ele fala que isso aí tem resolvido bastante, pelo menos aquele momento do pico de ansiedade. Para que serve isso? Para sair do pico do problema, do foco do problema. Porque quando você sai, as coisas resolvem, porque na verdade não era nada. Exato. Eu, por exemplo, sempre fico questionando umas coisas que não é pra questionar. Aí quando eu faço isso, tô sabotando o negócio, tô fazendo de novo, que é aquele vídeo que eu falei de autossabotagem. Aí eu começo a pensar em outra coisa, eu vou, sei lá, estudar, jogar algum jogo, qualquer outra coisa que vai me distrair. Sempre funciona. Vou falar uma frase que está sendo muito usada hoje, está em voga, que é o empowerment, o empoderamento da pessoa. Às vezes a mente também ela entra em ansiedade e a pessoa ela tem um estado atual, que é o estado de ansiedade, ela precisa de chegar a um estado desejado, que é o estado fora daquela ansiedade. Para isso ela precisa de recursos. O que faz ela não sair desse estado ansioso é não ter recursos por causa de crenças limitantes. Eu não vou conseguir, por isso que eu estou assim. Aí a ansiedade vai aumentando. O que ela precisa para vencer essas crenças limitantes é esse empoderamento. Ela começar a entender o potencial que ela tem, as capacidades que ela tem, que ela já venceu outras vezes. Porque senão a janela killer, a janela vírus abre. Sei. E ela não vai ter uma janela light, uma janela antivírus para acabar com essa janela killer. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga de novo o Júnior para falar qualquer dúvida que vocês tenham de qualquer coisa,
Pode comentar aqui que eu vou falar com ele depois e a gente volta respondendo mais algumas perguntas de vocês.